Ao longo dessa jornada, não falamos somente de temas, nós tocamos em lugares profundos da alma. Nós começamos falando sobre o cansaço, aquele cansaço que ninguém vê, mas que pesa por dentro. O cansaço de continuar funcionando por fora, enquanto a alma já não consegue acompanhar do mesmo jeito. Depois, nós falamos sobre o medo. Não só o medo de aparecer de forma clara, mas aquele medo silencioso que vai governando decisões, travando passos e mantendo a gente preso em versões menores de que nós mesmos. Também olhamos para quem nos tornamos para sobreviver, para as armaduras emocionais que fomos construindo ao longo da vida, para as feridas que ainda doem e para os padrões que continuam se repetindo quando aquilo que nos machucou ainda não foi totalmente curado. Falamos também sobre o compromisso, sobre a coragem de mudar, sobre a disciplina emocional de permanecer, mesmo quando a vontade passa, mesmo quando o entusiasmo diminui e mesmo quando continuar parece mais difícil do que voltar atrás. E então, pouco a pouco, a jornada começou a nos conduzir para uma nova camada. Nós falamos sobre propósito, sobre direção, sobre sentido, sobre dons, identidade e Ikigai. E também falamos um pouco sobre posicionamento. Falamos sobre viver de forma mais consciente, mais alinhada com aquilo que Deus está formando em nós, e menos guiada pelo automático, pelo medo e pelos velhos padrões. Até aqui, a jornada nos convidou a olhar para dentro, para nossa mente, para nossa alma, para a fé, para a identidade, para a direção de vida. Mas existe uma coisa importante, uma verdade que não se cala. Ninguém vive transformação sozinho. Porque toda mudança que acontece dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, toca aquilo que está ao nosso redor. Toca os ambientes, toca os ciclos, toca os vínculos, toca as relações. E é justamente aí que muita coisa começa a ficar mais clara. Porque algumas pessoas caminham com a gente em direção à cura, e outras, infelizmente, mesmo sem perceber, acabam nos mantendo ligados a dores, padrões e versões antigas de nós mesmos. E talvez uma das partes mais delicadas do nosso amadurecimento seja perceber que nem todo mundo pode continuar ocupando o mesmo lugar na nossa vida. A fé nos transforma por dentro, sim, mas ela também nos ensina a discernir melhor o que permitimos por perto. Porque amadurecer não é só orar mais, é também aprender a reconhecer o que fortalece a nossa paz, o que rouba a nossa paz. Não é só buscar propósito, é também rever presença, vínculos e limites. Não é só se tornar alguém novo diante de Deus, é entender que essa nova versão de você já não consegue mais se ajustar a tudo, a todos e a qualquer forma de relação. Existem relações que acolhem, existem relações que drenam, existem vínculos que ajudam a revelar quem estamos nos tornando. E também existem vínculos que insistem em nos puxar de volta para quem já não somos mais. E é por isso que o episódio de hoje é tão importante. Porque hoje nós vamos falar sobre relações, sobre vínculos, sobre limites, sobre paz. E sobre uma verdade difícil, mas profundamente libertadora. O que você aceita, ensina. Eu sou Martoni Pena e seja muito bem-vindo à jornada. No episódio de hoje, relações. Como vínculos moldam identidade, paz e destino. Depois que você começa a despertar para si mesmo, uma verdade fica impossível de ignorar. As relações influenciam profundamente a forma como você vive. Algumas pessoas nos aproximam de quem estamos nos tornando. Outras nos puxam de volta para versões antigas de nós mesmos. Por muito tempo, talvez você tenha chamado de amor aquilo que era peso, chamado de paciência aquilo que era tolerância ao desrespeito, chamado de cuidado aquilo que no fundo era medo de perder. O ser humano foi criado para se vincular. O nosso cérebro
busca conexão, aprovação e pertencimento. Isso não é fraqueza, isso é humano. Mas é justamente por isso que muitas pessoas permanecem em relações que as ferem. Porque o medo da rejeição, da solidão ou do abandono pode fazer alguém tolerar o que nunca deveria normalizar. A neurociência mostra que os vínculos repetidos moldam emoções, crenças, respostas automáticas, sensação de valor pessoal. Aquilo que você escuta repetidamente, aquilo que você tolera por muito tempo e aquilo que você vive em seus vínculos começa a influenciar a forma como você se enxerga. Por isso, as relações não são um detalhe. Relações são ambiente emocional. E ambiente molda comportamento. Na fé, relacionamento nunca foi apenas convivência. Relacionamento também é influência. A Bíblia é muito clara ao mostrar que companhia, conselho e aliança afetam destinos. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. E em Provérbios 13:20 está escrito: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Isso não significa viver julgando pessoas. Significa entender que nem toda presença promove saúde espiritual, emocional e mental. Nem todo vínculo combina com o lugar para onde Deus está te levando. Às vezes você ama alguém, mas não pode continuar se anulando para manter essa relação. Às vezes você quer paz, mas continua alimentando vínculos que produzem confusão. Às vezes você ora por cura, mas mantém por perto quem reforça a ferida. Existe uma frase dura, mas libertadora: o que você aceita, ensina. Quando você aceita desrespeito repetido, você ensina ao outro que ele pode continuar. Quando você aceita migalhas emocionais, ensina que sua necessidade pode ser ignorada. Quando você aceita ser diminuído, ensina que seu valor pode ser negociado. E aqui é importante dizer algo com muito cuidado. Ter limites não é falta de amor, é maturidade. Quem não define limites frequentemente entrega a própria paz nas mãos dos outros. Limite não é rejeição, limite é clareza. É dizer, isso eu não aceito mais, dessa forma eu não consigo continuar. Eu posso amar, mas não posso me abandonar. Muitas vezes, o problema não está só na relação atual. Está no padrão emocional que nos faz escolher, sustentar ou normalizar aquilo. Perguntas importantes. Por que eu aceito tão pouco? Por que tenho medo de me posicionar? Por que confundo intensidade com amor? Por que me culpo quando começo a colocar limites? Essas perguntas não são acusações, são portas da consciência. Porque uma ferida antiga pode fazer você buscar aprovação o tempo todo, ter medo de confronto, se adaptar demais, se calar para não ser rejeitado, permanecer em ambientes que drenam sua alma. Nem sempre você está escolhendo pessoas, às vezes está repetindo padrões. Crescer espiritualmente também muda sua forma de se relacionar. Quando você amadurece, começa a perceber que amor sem verdade vira prisão, que empatia sem limite vira desgaste, que presença sem reciprocidade vira esgotamento. Posicionamento relacional é quando você entende, nem tudo no mundo terá acesso à mesma profundidade da sua vida. Nem toda relação deve continuar no mesmo lugar. Nem toda distância é perda, e algumas despedidas são formas de proteção. Isso dói, mas amadurece. Às vezes, para preservar o propósito, você precisa rever quem está ocupando espaço no seu coração, na sua rotina e na sua mente. O objetivo não é endurecer, não é viver desconfiado de todos, não é se isolar. O objetivo é aprender a se relacionar sem se abandonar, é amar sem se anular, servir sem se esvaziar, perdoar sem voltar para um lugar que te destrói, acolher sem permitir invasão.
Maturidade relacional é permanecer amoroso sem deixar de ser firme. Isso vale para amizades, família, relacionamento amoroso, ambiente de trabalho, convivência espiritual. Te convido a orar comigo. Pai, eu te entrego os meus relacionamentos, as conexões que me fazem bem e as que me confundem, as que me ferem e até aquelas das quais eu tenho medo de me afastar. Me dá discernimento para reconhecer quem soma e quem drena. Me dá coragem para colocar limites onde for necessário. Me livra da culpa de me proteger. E me cura daquilo que ainda me faz aceitar menos do que eu deveria. Eu não quero, Pai, amar me abandonando. Eu não quero manter vínculos à custa da minha paz. E eu não quero continuar ensinando pela minha omissão, que podem ferir meu coração sem consequências. Me ensina a amar com verdade, a servir com sabedoria e a me relacionar sem perder quem eu sou em Ti. Guarda o meu coração, Pai. Alinha os meus vínculos ao Teu propósito e me aproxima das pessoas que cooperem com a minha vida e com a vida que o Senhor está formando em mim. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Note, relacionamentos revelam muito sobre nossa maturidade, mas também moldam muito nosso futuro. E por isso, rever vínculos não é frieza, é às vezes obediência, às vezes é cura e às vezes é o começo de uma nova forma de viver. No próximo episódio, vamos falar sobre perdão, o que liberta, o que confunde e o que ainda precisa ser curado dentro de nós.